O cristianismo começou em uma pequena região da Palestina e se tornou uma das maiores forças transformadoras do mundo. Desde o nascimento de Jesus Cristo, passando pelas perseguições da Igreja primitiva, até a ascensão de movimentos como o protestantismo, essa história está repleta de momentos decisivos. Entender essa jornada é crucial para compreender o impacto dessa fé ao longo dos séculos e seu papel nos dias atuais. Vamos explorar como o cristianismo moldou a história e continua relevante em meio aos desafios modernos. Jesus Cristo, nascido em Belém, cumpriu inúmeras profecias das Escrituras, marcando o início de uma nova era na história cristã. Criado em Nazaré, ele iniciou seu ministério aos 30 anos, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Durante esse período, Jesus trouxe uma mensagem transformadora de amor e redenção, centrada na nova aliança. Nos evangelhos, vemos seu chamado ao arrependimento e à fé, exemplificando compaixão por meio de curas e milagres. Suas parábolas ilustravam o amor divino e a necessidade de um coração voltado à justiça e misericórdia. Em seu ministério, Jesus desafiou tradições religiosas e sociais, enfrentando forte oposição das lideranças da época. Ainda assim, a Igreja primitiva reconheceu nele o Messias prometido, e sua mensagem revolucionou a visão sobre Deus e o reino dos céus. Ao proclamar que a salvação depende de uma fé viva e não de rituais, ele preparou o caminho para a nova aliança. Mesmo diante da rejeição e perseguições, Jesus permaneceu firme em sua missão até a crucificação, onde entregou sua vida em favor de toda a humanidade. Sua ressurreição ao terceiro dia se tornou a pedra angular do cristianismo, trazendo esperança e vida eterna para todos os que nele creem. Após a ascensão de Jesus Cristo, os apóstolos receberam o Espírito Santo no Pentecostes, capacitando-os a espalhar o Evangelho com poder. Esse evento marcou o início da expansão da Igreja primitiva, que rapidamente se espalhou de Jerusalém para outras regiões. Pedro, um dos líderes centrais, pregou com ousadia e converteu milhares, estabelecendo as bases do cristianismo. A mensagem da nova aliança ultrapassou fronteiras culturais e religiosas, alcançando tanto judeus quanto gentios e se tornando um movimento global. A conversão de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo, foi um ponto crucial. De perseguidor a missionário, Paulo levou o evangelho por todo o Império Romano, fundando igrejas e escrevendo epístolas que formariam grande parte do Novo Testamento. Sua defesa da inclusão dos gentios e sua interpretação profunda dos ensinamentos de Cristo foram fundamentais para a expansão do cristianismo e o fortalecimento da fé nas novas comunidades. Mesmo diante de perseguições e heresias, a Igreja primitiva crescia, solidificando as bases do cristianismo para os séculos seguintes. Perseguições, como as promovidas por Nero, não impediram o avanço do cristianismo. Ao contrário, a fé se intensificou. Muitos mártires foram testemunhas vivas do poder transformador de Cristo. Os concílios ecumênicos, como o de Nicéia, ajudaram a definir a ortodoxia cristã, combatendo heresias e solidificando a doutrina da Trindade. Esse período moldou a Igreja primitiva e preparou o terreno para a futura aliança entre a Igreja e o Estado, quando Constantino converteu o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Com a conversão de Constantino e o Édito de Milão em 313 d.C., o cristianismo passou de uma religião perseguida para a oficial do Império. Essa mudança trouxe crescimento, mas também abriu espaço para a paganização e a corrupção da fé. O poder centralizado em Roma resultou na consolidação do catolicismo romano. Apesar dos desvios, a Igreja preservou os textos bíblicos e expandiu a fé, preparando-se para a grande cisão que viria com a Reforma Protestante. No século XVI, a Reforma Protestante desafiou a centralização de poder e as práticas corruptas da Igreja Católica Romana. Martinho Lutero e outros reformadores
buscavam um retorno à simplicidade dos evangelhos. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas e o acesso direto às Escrituras foram marcos desse período. A Reforma não apenas alterou o cenário religioso, mas também influenciou a cultura, a educação e a expansão missionária, dando origem ao cristianismo moderno. Na era moderna, o cristianismo enfrenta a secularização e a pluralidade de crenças. Católicos, protestantes e ortodoxos se adaptam a novos desafios enquanto preservam a essência do Evangelho. O ecumenismo tem aproximado as diversas denominações, promovendo a unidade e fortalecendo o testemunho cristão. A expansão missionária continua a alcançar novas regiões, mesmo em contextos culturais complexos. Contudo, o colonialismo deixou um legado ambíguo, que ainda é debatido e requer reconciliação. Apesar das tensões e transformações, o cristianismo permanece relevante e influente. A mensagem de amor, redenção e esperança de Jesus Cristo continua a tocar vidas e a moldar sociedades. Os exemplos bíblicos servem de guia para práticas espirituais que se mantêm vivas até hoje, enquanto os desafios contemporâneos exigem uma fé bem fundamentada e uma interpretação teológica sólida. Com uma trajetória tão rica, o cristianismo não é apenas uma religião histórica, mas uma fé viva que oferece respostas e esperança para o presente e o futuro. Como essa história ressoa na sua vida? Que princípios você pode aplicar no seu cotidiano para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus? Este é o momento de se aprofundar e explorar mais. Na história cristã, os exemplos bíblicos são fundamentais para guiar a fé e as práticas dos crentes. A vida de Jesus Cristo é o maior modelo, revelando como a nova aliança trouxe uma nova perspectiva de relacionamento com Deus. Seus ensinamentos, como o Sermão do Monte, destacam princípios que ainda moldam a igreja primitiva e o cristianismo moderno. Além disso, os apóstolos, como Pedro e Paulo, ofereceram exemplos práticos de fé inabalável em meio às perseguições e desafios. Eles mostram como é possível viver os valores do reino de Deus em qualquer circunstância. Nos evangelhos, vemos exemplos como o do bom samaritano, que ilustra o verdadeiro significado de amor ao próximo, sem barreiras de etnia ou religião. Esse exemplo destaca a importância da ação comunitária e da solidariedade, pilares da vida cristã desde a igreja primitiva até hoje. Outro exemplo poderoso é a fé do centurião romano, elogiada por Jesus por ser genuína e sem limites, independentemente de tradições religiosas. Esses relatos refletem como a nova aliança que Jesus inaugurou transcende as barreiras culturais e sociais, apontando para um cristianismo baseado na compaixão e na fé sincera. Ao longo da história cristã, esses exemplos bíblicos se tornaram modelos de conduta e inspiração para o cristianismo, em suas diversas tradições. Eles lembram que a prática da fé não se resume a rituais, mas a atitudes que refletem a justiça, o amor e a misericórdia. Seja na ortodoxia, no catolicismo ou no protestantismo, essas histórias bíblicas permanecem como referências centrais para a vida pessoal e comunitária dos cristãos. E esses exemplos continuam a ecoar, guiando práticas espirituais e influenciando decisões tanto no âmbito individual quanto no coletivo. A interpretação teológica desempenha um papel crucial na história cristã, sendo fundamental para entender o propósito dos textos bíblicos e aplicá-los corretamente. Desde a igreja primitiva até o cristianismo moderno, a teologia se desenvolveu em torno dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, especialmente em relação à nova aliança. Os concílios ecumênicos, como o de Nicéia, estabeleceram a ortodoxia cristã ao definir doutrinas como a Trindade, assegurando que as interpretações se alinhassem com os princípios centrais do cristianismo. Cada ramo do cristianismo, seja catolicismo, ortodoxia ou protestantismo,
desenvolveu sua teologia com base nessas interpretações fundamentais. Ao longo da história, a teologia cristã foi desafiada e refinada por diferentes escolas de pensamento. A Reforma Protestante, por exemplo, trouxe uma interpretação mais direta dos evangelhos, enfatizando a justificação pela fé e a autoridade das Escrituras. Movimentos teológicos como o calvinismo e o arminianismo geraram debates intensos sobre a predestinação e o livre-arbítrio, mostrando como a interpretação teológica influencia profundamente a prática cristã. Até hoje, essas questões teológicas continuam a moldar o cristianismo moderno, onde diferentes denominações desenvolvem suas próprias perspectivas com base nas Escrituras. Além dos debates doutrinários, a interpretação teológica tem um impacto direto na vida pessoal e comunitária dos cristãos. Uma boa compreensão teológica ajuda os crentes a aplicar os princípios bíblicos no dia a dia, integrando fé e prática. Por meio da exegese e da hermenêutica, teólogos e pastores orientam os cristãos a entenderem as complexidades dos textos bíblicos, promovendo uma espiritualidade sólida e bem fundamentada. Dessa forma, a teologia não é apenas uma disciplina acadêmica, mas um guia prático para viver a fé cristã de maneira coerente e impactante. Os ensinamentos de Jesus Cristo, ao serem aplicados no cotidiano, trazem uma transformação profunda na vida pessoal dos cristãos. O amor ao próximo, a prática do perdão e a busca pela justiça são valores que moldam o caráter e influenciam decisões diárias. A nova aliança, baseada na graça e na fé, convida cada pessoa a viver em comunhão com Deus, experimentando paz interior e propósito. Os exemplos bíblicos, como o do apóstolo Paulo, que superou imensas adversidades, inspiram os cristãos a perseverarem diante dos desafios da vida, mantendo a fé em meio às dificuldades. O impacto pessoal da fé cristã não se limita ao desenvolvimento espiritual, mas se estende às relações interpessoais. A prática dos ensinamentos dos evangelhos transforma a maneira como as pessoas interagem, promovendo empatia, compreensão e pacificação. Além disso, os valores cristãos guiam decisões éticas e morais, ajudando os crentes a enfrentar dilemas cotidianos com sabedoria e discernimento. No ambiente familiar, o cristianismo também tem um papel central, fortalecendo laços e incentivando a criação de filhos em um ambiente de amor e respeito. A história cristã mostra que, independentemente da tradição, seja católica, ortodoxa ou protestante, o cristianismo oferece uma base sólida para enfrentar os desafios pessoais e viver uma vida significativa. Práticas espirituais, como a oração, a leitura das Escrituras e a meditação auxiliam no crescimento pessoal e fortalecem a fé. Assim, o cristianismo não é apenas uma crença teórica, mas uma experiência viva e transformadora, que toca cada aspecto da vida do crente, desde suas escolhas diárias até seus sonhos e esperanças para o futuro. As práticas espirituais são essenciais para o crescimento e a maturidade na fé cristã. Desde a igreja primitiva, os cristãos se dedicam a disciplinas como a oração, o jejum, a meditação e a leitura das Escrituras. Essas práticas, baseadas nos exemplos deixados por Jesus Cristo e pelos apóstolos, ajudam a fortalecer o relacionamento com Deus e a desenvolver uma vida espiritual consistente. A história cristã está repleta de relatos sobre o poder transformador dessas disciplinas, que proporcionam renovação interior e direcionamento para uma vida alinhada com os princípios da nova aliança. A oração, em especial, é uma prática central em todas as tradições cristãs. Jesus Cristo ensinou a importância de orar com sinceridade e fé, como no Pai Nosso, que resume as necessidades espirituais e a submissão à vontade divina. Além da oração, a leitura e a meditação nos Evangelhos permitem uma compreensão mais profunda da mensagem de Cristo. Essa prática constante de reflexão e estudo da Bíblia
tem sido uma âncora para cristãos ao longo dos séculos, proporcionando sabedoria para enfrentar as questões e decisões da vida cotidiana. Práticas espirituais, como a adoração comunitária, também desempenham um papel importante na formação do caráter cristão. A participação em cultos, a celebração da ceia do Senhor e o estudo bíblico em grupos são formas de fortalecer a fé e viver a comunhão com outros crentes. Essas práticas coletivas, que remontam à igreja primitiva, refletem a natureza do cristianismo como uma fé vivida em comunidade. Assim, tanto no âmbito pessoal quanto no comunitário, as práticas espirituais são fundamentais para sustentar uma vida cristã autêntica e vibrante. Mesmo com uma base sólida nas Escrituras e nas práticas espirituais, os cristãos frequentemente enfrentam desafios e dúvidas em sua jornada de fé. Questões como a existência do mal, o sofrimento e a justiça divina são temas recorrentes na história cristã. Desde os tempos da Igreja primitiva, os apóstolos e líderes teológicos debateram esses temas para oferecer respostas baseadas nos ensinamentos de Jesus Cristo. No cristianismo moderno, essas dúvidas continuam a ser relevantes, exigindo uma interpretação teológica cuidadosa e uma fé bem fundamentada. Além disso, o secularismo e a crescente desvalorização dos princípios cristãos na sociedade moderna têm gerado novas questões para os crentes. Como viver uma fé autêntica em um mundo cada vez mais pluralista e relativista? Como conciliar as demandas da vida contemporânea com os valores do Evangelho? Esses desafios levam muitos cristãos a reavaliar sua fé e a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras. Movimentos de renovação espiritual, como avivamentos e conferências teológicas, têm surgido para ajudar os cristãos a enfrentar essas questões com clareza e confiança. Esses desafios, no entanto, não devem ser vistos como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades de crescimento e amadurecimento na fé. A história cristã nos ensina que, em meio às perseguições, dúvidas e crises, a Igreja se fortaleceu e encontrou novas formas de expressar sua fé. Hoje, seja no catolicismo, ortodoxia ou protestantismo, os cristãos continuam a buscar respostas para suas dúvidas, sabendo que o caminho da fé é também um caminho de constante aprendizado e transformação. A ação comunitária é um reflexo prático do amor ensinado por Jesus Cristo e vivido pela Igreja primitiva. Desde o início, os cristãos se destacaram por cuidar dos necessitados, alimentar os famintos e acolher os marginalizados. A história cristã está repleta de exemplos de comunidades que colocaram em prática o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Movimentos como a criação de hospitais, orfanatos e instituições de caridade nasceram do compromisso cristão com o bem-estar coletivo, sendo expressões vivas da nova aliança. Nos evangelhos, vemos Jesus Cristo realizando atos de compaixão que inspiram a ação comunitária. Ele curou os doentes, alimentou multidões e se aproximou dos marginalizados. Esse exemplo foi seguido pelos apóstolos e pelas gerações seguintes, que entenderam que a fé cristã não pode ser vivida de forma isolada, mas deve ser expressa através de atos de serviço. No cristianismo moderno, essa tradição continua viva, com iniciativas de justiça social, projetos missionários e ações solidárias que buscam aliviar o sofrimento e promover a dignidade humana. Hoje, a ação comunitária permanece como um dos pilares do cristianismo. Em todas as tradições, católica, ortodoxa e protestante, a solidariedade é vista como uma prática essencial da fé. Organizações cristãs, igrejas locais e grupos de voluntários continuam a desempenhar um papel vital em suas comunidades, oferecendo suporte espiritual, material e emocional para aqueles que precisam. Essa dedicação ao serviço demonstra que, para os cristãos, o amor ao próximo é mais do que um ideal. É uma prática diária que reflete o próprio coração de Deus. A oração e a meditação são práticas espirituais
que mantêm os cristãos conectados com Deus e fortalecem a fé. Desde os tempos de Jesus Cristo, a oração tem sido a principal forma de comunicação com o Pai Celestial, como vemos nos Evangelhos. Jesus, frequentemente, se retirava para orar em silêncio, ensinando aos seus discípulos a importância de estar em sintonia com Deus. Na história cristã, a oração foi central tanto na vida pessoal quanto na vida comunitária, sendo uma prática essencial para viver os princípios da nova aliança. Além da oração, a meditação nas Escrituras ajuda os cristãos a internalizar os ensinamentos de Jesus e a aplicá-los na vida diária. Meditar na Palavra de Deus, refletindo sobre os exemplos bíblicos, traz clareza e discernimento espiritual. Essa prática é comum em todas as tradições cristãs e tem um impacto direto no crescimento espiritual dos crentes. Seja na ortodoxia com a tradição da oração do coração, no catolicismo com a Lectio Divina, ou no protestantismo com os devocionais diários, a meditação é uma forma poderosa de experimentar a presença de Deus. Essas práticas espirituais não só fortalecem o relacionamento com Deus, mas também capacitam os cristãos a enfrentarem os desafios diários com sabedoria e paz. A oração e a meditação ajudam a alinhar o coração e a mente com os propósitos divinos, renovando a fé e trazendo consolo em tempos de dificuldade. Ao longo da história cristã, essas disciplinas foram fontes de força para enfrentar perseguições, tomar decisões difíceis e permanecer firmes na fé, mostrando que a verdadeira espiritualidade é vivida em profunda conexão com Deus. O cristianismo sempre foi uma fé voltada para o futuro, com uma esperança viva baseada nas promessas de Jesus Cristo. A nova aliança traz a certeza de que, apesar das tribulações deste mundo, há uma promessa de vida eterna e de restauração final. A história cristã é permeada por essa esperança, que sustenta a fé dos crentes em todas as épocas. Os evangelhos e os escritos apostólicos apontam para a volta de Cristo e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Essa esperança tem um impacto prático na vida dos cristãos. Ela inspira a perseverança em meio às dificuldades e motiva a ação na construção de um mundo mais justo e compassivo. Desde a igreja primitiva, os cristãos foram chamados a viver com os olhos no futuro, mas com os pés firmes na realidade presente, atuando como sal e luz no mundo. Essa perspectiva impulsiona a ação comunitária, a evangelização e o compromisso com a justiça, pois os cristãos acreditam que suas ações têm valor eterno. Enquanto o mundo enfrenta incertezas e mudanças rápidas, o cristianismo oferece uma esperança inabalável. Essa esperança não é apenas um consolo, mas uma força que move os cristãos a impactar positivamente suas comunidades e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim, a história cristã continua sendo escrita, com milhões de crentes ao redor do mundo, aguardando com fé o cumprimento das promessas divinas, enquanto se dedicam a viver e compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Ao conhecer a trajetória do cristianismo, desde os primeiros passos de Jesus até os desafios enfrentados nos dias atuais, é impossível não refletir sobre o impacto dessa fé na história e na vida pessoal. Como você tem aplicado esses ensinamentos no seu dia a dia? Está disposto a mergulhar mais fundo nessa jornada espiritual e entender o que realmente significa viver segundo o Evangelho? Talvez este seja o momento de revisar suas práticas, fortalecer sua fé e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Se essa história te inspirou, que tal continuar essa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, que podem transformar sua vida e sua visão do cristianismo. Vamos juntos descobrir mais sobre a essência dessa fé que continua a mudar o mundo.